Nesta semana, a Record realiza a sabatina com candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. É um espaço, gente, para discutir ideias e propostas para a cidade. Hoje, o Balanço Geral recebe o candidato Carlos Viana, do Podemos. O tempo da entrevista será de 20 minutos, conforme acordado com as assessorias. A ordem foi definida por sorteio. Candidato, boa tarde. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Tem um reloginho na tela. Boa tarde, Laí. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Belo Horizonte? Bem, eu deixei esse estúdio aqui, depois de 23 anos como jornalista, com o desejo de servir. E hoje, eu, como senador, estou caminhando nessa direção. Fui eleito o melhor senador do Brasil no ano passado. Transparência nas contas, não respondo processo judicial, maior apresentação de propostas e emendas. Então, estou cumprindo e valorizando cada voto que eu ganhei como senador. Mas eu tenho uma experiência e uma vontade de servir mais. E eu vejo Belo Horizonte, uma cidade que é maravilhosa, que nós amamos, atrasada. Uma BH que está há pelo menos 20 anos sem grandes projetos. A última grande obra que nós tivemos foram os corredores do MOVE há 14 anos, durante aquela Copa terrível do 7-1 da Alemanha. Nós podemos fazer muito mais, é isso que eu tenho falado com as pessoas. Sejam mais exigentes. A gente pode fazer muito melhor do que nós temos feito. Tem um tema que é muito preocupante, candidato, são os moradores em situação de rua. Sim. Há um estudo da UFMG que diz que são 13 mil. A prefeitura fala em 5, 6 mil. O senhor tem um plano para isso? Tenho. Eu, inclusive, fiz uma declaração dizendo que eu vou devolver e muita gente ficou preocupada. O que é isso? É o seguinte, metade dos moradores não são de Belo Horizonte. Eu estava outro dia no elevado Castelo Branco, hoje, lá, e chegou um carro do interior, um carro da saúde, deixou 2 que já foram entrando na fila. Aquilo me deu uma revolta, porque o prefeito, ao contrário de resolver o problema lá na cidade dele, manda para cá. E eu, como prefeito, se eu abrir 10 mil vagas de abrigo, vão aparecer 20 mil moradores de rua. Que é um assunto que todo mundo fala assim, eu vou resolver. Como vai resolver? Nós vamos cercar hoje, conhecer essa população. Vamos perguntar, você é de onde? Eu sou de tal cidade. Você quer voltar? Quero. Assina aqui. Devolve a pessoa. Agora, se ele vier de novo, nós vamos notificar o prefeito pelo Ministério Público, porque não tem cabimento de ficar julgando gente para lá e para cá. Agora, tem, Laíra, uma metade que é de Belo Horizonte. Pois é, e essa metade? Esses que estão você aqui. Tem, a maioria, catadores de recicláveis, que são muito importantes para a cidade, que muitos nasceram na rua, cresceram e envelheceram na rua. Então, nós precisamos abraçar essas cooperativas, que elas são importantes, onde eles tenham dignidade, um lugar para dormir. Outra coisa importante, a gente controlar a distribuição de comida. Gente, você que é voluntário, que distribui comida, parabéns, o seu trabalho é maravilhoso. Mas nós não podemos fazer como está hoje. Chega uma marmita, as pessoas comem, daqui a pouco chega outra, pega a sua carne e joga a comida no chão. A cidade fica imunda. A gente tem que controlar isso, distribuir a comida em locais próprios, pegar as igrejas, os centros espíritas, os voluntários. Olha, esse lugar aqui está cheio de espaço vazio no centro. Mas a ideia não é proibir a distribuição de alimentos. Não, de jeito nenhum. Mas é pedir para essas pessoas distribuírem a comida nos locais próprios. Porque aí o morador de rua, ele é atendido, ele corta um cabelo, ele toma banho, recebe uma palavra ali das pessoas, é identificado. Quem é essa pessoa? Às vezes é alguém que a família está procurando e ninguém sabe onde está, tem um problema qualquer psiquiátrico, desaparece aí no interior e vem aparecer em Belo Horizonte. Então a gente tem que trabalhar isso. Eu, como prefeito, eu não posso mandar um caminhão-pipa limpar as ruas de Belo Horizonte hoje. A gente tem que andar nos corredores cheirando urina, cheirando cocô. A gente precisa encarar isso com firmeza, mas não é ficar falando só assim, não, eu vou resolver. Não, com coragem, com humanidade, mas com firmeza nós vamos devolver o centro aos comerciantes e às pessoas. Mobilidade urbana, que é outro tema que é sensível em Belo Horizonte. Nós tivemos um subsídio que chegou a quase R$1 bilhão de reais. As reclamações são frequentes. Aqui no Balanço Geral, todos os dias a gente mostra e recebe milhares de reclamações. O senhor fala em voltar com um trocador dentro do ônibus? Eu vou voltar com o trocador. Mas no momento em que a tecnologia está aí, não seria melhor investir mais na tecnologia? Custa pouquíssimo e dá mais dignidade a quem anda de cadeira de rodas, diminui a pressão sobre o motorista. Por que o motorista abandona o ônibus no meio da rua? Nós temos o segundo pior trânsito do Brasil. E ele está sobrecarregado, sem dúvida. Os motoristas hoje, a pessoa não quer ser motorista de ônibus. Para que ele vai ser motorista de ônibus? Ele tem que cobrar, dar troco. Qualquer coisa que ele fizer errado, ele toma uma multa, a empresa manda embora, ele tem que parar o ônibus no ponto, descer, se o elevador não está funcionando, a pessoa que é uma deficiente fica sem um atendimento. Tem muito motorista hoje passando direto que não consegue atender. Isso virou um problema. Vou trazer o trocador, sim. E outra coisa, vou aumentar os suplementares bairro a bairro. Se não resolver, vou trazer as vans. Nós vamos enfrentar essas empresas de ônibus. Porque o ano passado,
o prefeito e o presidente da Câmara, que são candidatos, criaram um falso problema para poder arrumar esse subsídio de 1 bilhão. Em 10 anos, as viagens de ônibus em Belo Horizonte foram cortadas pela metade. As empresas fazem o que querem. E uma denúncia que eu quero fazer é que grave. A prefeitura não tem o original da bilhetagem de Belo Horizonte. A controladoria interna da prefeitura não tem controle, tem uma cópia. Nós não sabemos quantas empresas faturam, nem quanto elas gastam no transporte. Elas fazem o que querem em Belo Horizonte. Então está na hora da gente pegar e falar assim, peraí, vamos resolver esse problema com coragem, vamos saber chamar essas empresas e definir. Quem manda é a prefeitura, lá. São as empresas de ônibus, não. E por último, eu como senador faço questão de dizer para vocês, eu consegui 2,8 bilhões para o metrô na linha Calafate Barreiro. Na próxima segunda-feira, a Record vai cobrir, o governo do estado vai fazer o início das obras da linha 2 do Barreiro, vai começar a ser entregue à população. Dinheiro que eu consegui com o ministro Paulo Guedes, o ex-presidente Bolsonaro, foi entregue a Minas, o BNDES, não é mais uma promessa, é um contrato. E eu digo para vocês que cumpri o meu papel conseguindo esse dinheiro para Belo Horizonte. E nós vamos interligar as linhas de ônibus da região norte com a sul, vamos criar um bilhete único. Quem vai sair de Venda Nova vai poder ir à Contagem pagando a mesma coisa, ir até o Barreiro e Ibirité, para poder tornar o metrô viável, com muito mais velocidade, rapidez. E no centro, refazer as linhas circulares para a pessoa poder ir e voltar para casa pagando uma tarifa só. Só para arredondar e finalizar esse assunto do transporte, esse subsídio, o contrato vai até 2028. O senhor vai rever esse contrato? Claro, claro. Nós é que temos que decidir o que é que nós queremos das empresas de ônibus aí. Não é elas. O atual prefeito é vizinho de fazenda do presidente do sindicato das empresas de ônibus. Tem candidato aí que o presidente frequenta bar. Ora, vamos começar. Eu não tenho relação nenhuma com a empresa de ônibus, nunca trabalhei para a empresa de ônibus, não tenho um tostão na minha campanha de empresa de ônibus, eu tenho coragem. E outra coisa, ser candidato a prefeito é meio que aquela coisa assim, você é candidato pelas suas ideias, é o que eu sou. Eu não tenho hoje ligação com grupo econômico nenhum. Tem 3 coisas que são corrupção numa cidade: limpeza urbana, construtoras e empresas de ônibus. Essa é a base da corrupção. Nós precisamos das construtoras? Precisamos. Flexibilizar, trazer de volta os investimentos, arrumar o centro da cidade, mas não mandar na prefeitura como eles vão mandar do jeito que a coisa está seguindo. Tem uma proposta que eu também vi no seu programa de governo, que diz que é o cartão do povo, né? Uma espécie de 13º salário, R$120 para quem está cadastrado no Bolsa Família. Sim, o pessoal da direita está me criticando muito. Mas, gente, a direita, eu sou direita, sou conservador, sou liberal na economia, continuo mesmo carlusiana, só não caminho mais com o presidente, uma questão minha pessoal. Agora, é impossível que num país que é o maior produtor de comida do mundo, 40% das famílias que moram nos aglomerados de Belo Horizonte não tenham acesso à comida a semana toda. A gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo, porque quem tem um plano de saúde não quer saber se a UPA está lotada. Quem tem 2 carros na garagem não quer saber se o ônibus está funcionando. Quem tem filho em escola particular, muitas vezes, não quer saber se a escola pública está ensinando. Tem que acabar com isso. A gente precisa pensar uma cidade que seja para o bem comum, uma cidade que o bem-estar seja para todos. E essa história da fome nos aglomerados, isso não é esquerda nem é direita. No aglomerado, as pessoas votam em quem põe comida na mesa e dá emprego. 40% das famílias em Belo Horizonte, nos aglomerados, passam fome. Por isso é que eu estou defendendo o 13º do Bolsa Família. Tem dinheiro para isso? Tem. O governo federal tem dinheiro para a gente financiar isso. Tem dinheiro para a gente pegar os alunos do ensino médio, trazer para a prefeitura, colocá-los de manhã numa escola e à tarde no integral, estudando para ter uma profissão. Laí, eu cansei de subir morro aqui, de fazer matéria com um adolescente de 16 anos assassinado, preso. Hoje eu volto aos morros, a situação é a mesma. A gente encontra 6, 7, 8 adolescentes parados nas esquinas, não sabem ler direito, não sabem escrever, não têm emprego, não têm esperança. Está na hora da gente acabar com isso, gente. Sabe, colocar os estudantes. Eu quero todos os adolescentes na escola, o ensino médio na prefeitura. Tem dinheiro no FNDE que eu, como senador, votei para a gente poder financiar. Todo adolescente sair da escola com a profissão, todos eles. Motorista de caminhão, pedreiro, mestre de obra, mas a gente tem que dar a eles a chance de ter uma renda própria para ajudar as famílias. Caso eleito prefeito, como é que será a sua relação com o governador Romeu Zema e com o presidente Lula? Não, muito tranquila. Primeiro que o meu partido hoje não é oposição nem é base do governo.
Então, tudo aquilo que a gente pede ao governo, nós temos conseguido. Que essa interlocução é fundamental. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado. Fui fundador e sou presidente da Frente Evangélica. Todas as vezes que tem um projeto que os evangélicos são contra, eu, pessoalmente, e o presidente da Câmara, vamos até o governo. Olha, nós não concordamos. Temos conseguido fazer que o diálogo aumente para defender os interesses dos evangélicos em Minas Gerais. Então, esse diálogo eu vou trazer para Minas Gerais. Um dos pontos principais que a gente vai conseguir com o governo chama-se habitação popular. Eu quero ser um prefeito que mais vai construir casa popular em Belo Horizonte para dar dignidade de moradia às pessoas. Isso é um compromisso que eu estou fazendo com as famílias que moram de aluguel. Tem dinheiro, é só uma questão de saber buscar. E o Zema é governador, vamos dar a chance a ele de fazer alguma coisa para o Belo Horizonte, vamos ter diálogo com ele. Outro tema que é muito sensível e motivo de reclamação diariamente aqui no Balanço Geral é a saúde. Postos de saúde sempre lotados, filas intermináveis, demora no atendimento, falta médico, muita gente reclama. Como virar essa chave e melhorar o serviço de saúde na capital? Todo mundo na campanha fala assim, vou contratar médico, não vai faltar médico. Não é verdade isso. Você contrata, aí daí a pouco uma cidade do interior vai lá... Ele vai embora. Ele vai embora. Isso aí é uma conversa. Todo mundo conversa. Isso é a resposta mais superficial que tem. Vou contratar mais médicos. Olha aqui, nas UPAs, 35% dos atendimentos não são de Belo Horizonte. UPA Norte, o pessoal vem de Santa Luzia. UPA Barreiro, o pessoal vem de Ibirité. Venda Nova é o pessoal de Ribeirão das Neves. E essa população busca socorro. A gente tem que atender essa população. O que é que nós temos que fazer, E a gente que trabalha em Belo Horizonte. E a gente tem que atender. O SUS é um só. Primeiro, tem que conversar, porque é um problema metropolitano. Segundo, hoje os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, Belo Horizonte praticamente acabou com isso. Hoje são poucos. Eles estão na recepção, estão dispensando remédio. Por que eles são importantes? Porque os ACS vão na casa de uma pessoa que não tem mobilidade, um idoso, e eles evitam que aquela pessoa tenha que ir para a UPA. Porque eles marcam os exames, marcam as consultas. Hoje não. Hoje a pessoa vai no centro de saúde, um exame demora 6 meses. Aí ele vai para a UPA. Então a gente tem que começar a tirar esse público que não tem necessidade de atendê-los antes na prevenção. Outra coisa, hospitais filantrópicos. Eu coloquei 100 milhões de reais na saúde pública em Minas Gerais, em Santas Casas. Nós podemos fazer com que eles tenham ambulatórios e áreas de atendimento à população. O Hospital Evangélico, onde eu estive ontem, atende lá, tem uma população na Serra de quase 100 mil pessoas. Por que é que uma mãe que vai ter um bebê em setembro, e a gente sabe que ela precisa de uma consulta em outubro, a gente não pode marcar num hospital filantrópico para ela poder ser atendida lá? Por que a gente não pode usar a Santa Casa? De 6 da tarde à meia-noite, por que a gente não pode fazer os diagnósticos, os exames seletivos, as cirurgias eletivas, de 6 à meia-noite nesses hospitais? Por que a gente tem que sobrecarregar só na prefeitura? O que está faltando não é dinheiro, não. O que está faltando é organização, prevenção, gente. Antes da pessoa ir na UPA, a pessoa ter condições de cuidar da saúde e ter um atendimento anterior. Uma outra pergunta que eu tenho feito e vou fazer para todos os candidatos. Pois mineração na Serra do Curral, Sim. que é o nosso cartão postal, né? O senhor vai proibir caso eleito? Mas é na hora. Eu não concordo com a mineração na Serra do Curral. E a Serra do Curral eu quero colocar um letreiro bem bonito lá, assim, Belo Horizonte, para a gente poder... E lá em cima, fazer um mirante. Lá tem, se você nunca foi, vá, tem uma área de caminhada lá em cima da serra. Não, é lindo, conheço, é lindo. linda. Vamos fazer um mirante lá em cima, para as pessoas poderem aproveitar a serra, porque aí elas vão ver a destruição da mineração de um lado e vão ver Belo Horizonte do outro. Outra coisa, todo mundo fala assim, precisa aumentar o número de turistas em Belo Horizonte. Como? Vamos dar uma solução? Quem vai a Inhotim não vem a Belo Horizonte na maioria das vezes. De lá vai para Tiradentes, vai para Ouro Preto. Nós vamos pegar o Parque das Mangabeiras, que é um dos parques mais lindos que Belo Horizonte tem. Vamos transformar numa galeria permanente de arte, roteiros culturais para os alunos das escolas públicas, para as pessoas poderem passear, prestigiar os artistas mineiros e atrair esse público para Belo Horizonte, lá, para poder encher os hotéis, a cidade voltar a ter crescimento. Anel rodoviário, embora seja responsabilidade do governo federal, há aí um projeto, inclusive obras que foram anunciadas, o investimento do PAC, do governo federal, criação de 7 viadutos. O senhor é favorável à municipalização do anel rodoviário, que na verdade hoje é uma avenida da cidade? Quem falar que vai resolver o problema do anel está mentindo. Porque o problema do anel, você disse bem, é federal. Só vai resolver o problema do anel quando o rodoanel for feito. Eu falo isso aqui há 10 anos. O dia que nós tirarmos todos os caminhões que vão para as interlocuções da 262, 040, 381 Norte, aí nós vamos ter um anel possível de ser melhorado. O que a Prefeitura de Belo Horizonte pode fazer, e é obrigação do prefeito,
é aumentar o número de vias de escape, que a Prefeitura pode ajudar nisso. Porque uma já está nos ajudando muito a evitar acidentes. Nós precisamos de pelo menos mais duas para poder, se acontecer de caminhão estar desgovernado, ele poder sair. A Prefeitura pode cobrar isso do governo federal. Agora, enquanto nós não tivermos um rodoanel, que é tirar os caminhões, o anel rodoviário, infelizmente, continuará sendo uma dor de cabeça. A requalificação do centro da capital. Sim. Também está no plano de governo do senhor. Como é que será feita? Bem, incentivo fiscal? Alguém lá no passado disse para nós que carro não podia ir ao centro. Você lembra disso? O carro não pode ir ao centro. É aquela coisa do socialista que bebe champanhe lá em Paris e fala assim, olha, vamos tirar os carros. Mas funciona quando você tem metrô, quando você tem um transporte urbano que funciona. Porque quem é que vai fazer compra no centro se não for de carro? Me responda. Hoje não existe. Então a gente precisa retomar os estacionamentos subterrâneos, que é uma ideia excepcional. Ter banheiro para a população no centro. Um idoso hoje que for ao centro não tem lugar de fazer xixi, gente. Sabe, isso tudo, a gente ter banheiros para atender a população, voltar com as vagas, incentivar o comércio. Essa questão dos moradores de rua, eu tenho um compromisso com os comerciantes de nós devolvermos o centro, abrir as lojas novamente, flexibilizar. O que é isso? Prédios que são comerciais poderem ser residenciais e fazer com que o centro volte a ficar iluminado, bem vigiado, para a gente devolver para as pessoas e a cidade voltar a ter renda. Qual será o primeiro ato, caso eleito o prefeito? E o secretariado será técnico? Sim. Isso aí é de imediato. Eu vou aceitar indicações políticas, porque é necessário, mas tem que ter currículo para poder assumir a função indicada. Se não tiver, não vai ter. Nós vamos ter discussões. Segundo ponto. Primeiro passo, orçamento déficit zero. Belo Horizonte tem uma dívida para o ano que vem de 100 milhões de reais que o atual prefeito está deixando, porque resolveu maquiar a cidade com obra que não resolve nada. Pega a Praça da Estação, toda a eleição eles vão lá fazer uma Praça da Estação nova. Pega a Praça do Papa, sem necessidade nenhuma de se fazer uma remodelação. Esse dinheiro faz falta, gente. E acaba que nós estamos com um déficit, então nós vamos zerar o déficit. O segundo ponto que eu quero conversar com a população chama-se prevenção. Eu quero trabalhar campanhas educativas para a gente poder, quando chegar essa época da chuva que vem agora, a gente não ter o estouro da dengue no ano que vem, como teve esse ano. Ano passado não se gastou em prevenção, esse ano morreram pessoas, muita gente contaminada. Nós vamos trabalhar lá, prevenção. Nós vamos começar a chamar a atenção sobre o trânsito, a poluição em Belo Horizonte, começar a falar sobre vacinação, a carteira das crianças, o cartão tem que estar completo. Isso tudo eu quero trazer preventivamente. E eu quero nas escolas uma equipe multidisciplinar de médicos, para poder saber se o cartão tem dia, que vacina que a criança precisa, se precisa de óculos. Mesmo porque a vacinação está em baixa. Né? Nós não podemos deixar isso acontecer, não. Vacinação é uma coisa boa, é necessária. Eu quero um médico para dizer se a criança está precisando de um óculos, eu quero um médico para dizer se a criança está crescendo no tamanho certo, se ela está no peso correto, se ela está sofrendo violência. A gente poder abraçar, sabe, e criar um novo tempo para essa geração. Minha preocupação é muito sobre o futuro. Faltam agora 2 minutos e 22 segundos, então é o tempo das suas considerações finais, candidato. Bem, primeiro, muito obrigado. Eu quero a você de Belo Horizonte que nos assiste, que está acompanhando, seja exigente como eu sou exigente. Eu quero dias melhores para Belo Horizonte, mas quero de verdade. Eu saí do jornalismo para ser senador, eu me preparei na política. Tem 5 anos que eu trabalho muito por Minas Gerais. São mais de 10 bilhões de reais que eu coloquei aqui. Estendemos a Sudene até Governador Valadares, a Codevasf até o Jequitinhonha. Pela primeira vez na história, Minas Gerais passou a receber recursos que só iam para o Nordeste. Hoje, quem é do interior, que está me assistindo, sabe do que eu estou falando, a quantidade de barragens que nós fizemos, atendimento de água. 53 hospitais públicos nós tiramos da falência para poder atender a população. Agora é a hora de Belo Horizonte. Eu quero mudar toda essa questão do transporte, nós vamos enfrentar essas empresas de ônibus, vamos trazer o melhor projeto para a capital. Nós vamos pegar as escolas, da pré-escola, vamos zerar as creches, tem dinheiro para isso. E vamos levar os estudantes até o ensino médio. E ele vai sair da escola, gente, com uma profissão. Nós não vamos deixar esses meninos e meninas irem para as ruas, ficarem nas esquinas parados, não. Nós vamos dar a eles a chance de trabalhar. É um compromisso que eu estou fazendo e tem recurso. Eu sei onde buscar o dinheiro. E vamos fazer com que Belo Horizonte volte a ter iluminação. Uma área histórica ali da Praça da Estação abraçada, aqueles prédios abandonados ali, Faculdade de Engenharia, tudo muito sujo, muito feio. É só observar. Você está satisfeito com o que está acontecendo em Belo Horizonte? Então, é comigo.
Vamos resolver esse problema, vamos passar para a ativa, sabe? Vamos sair só da conversa, como eu fiz. Passei a estudar em Brasília para a gente poder resolver os problemas da capital. Eu tenho muita confiança no futuro. Temos ainda 25 segundos, se você quiser aproveitar o tempo do senhor. Eu quero, aos moradores de Belo Horizonte, dizer assim, os desafios são gigantes. Mas, primeiramente, eu peço a Deus sabedoria, como evangélico que sou, nunca escondi isso de ninguém. Sabedoria para Deus me dar a capacidade de mudar e melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu desejo para Belo Horizonte. E nós vamos trabalhar muito, viu, gente? Para devolver à capital o brilho que ela sempre teve. Candidato Carlos Viana, do Podemos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você lá e parabéns, querido. Muito obrigado.